O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais do que nunca essas palavras de Cristo estão ressoando no nosso mundo. Quantos cristãos têm morrido por defender a fé? Quantas pessoas têm passado por grandes provações pelo fato de serem seguidores de Jesus? Quantos valores que a sociedade está vivendo porque quer viver como se Deus não existisse? Jesus, ele permanece conosco nas nossas provações e é através de nós que ele quer salvar a humanidade. E diante desta mensagem tão forte do Evangelho de hoje, nós somos testemunhas dos ensinamentos de Cristo, por isso nós devemos estar preparados. Olhemos, meus irmãos e irmãs, os sinais que a sociedade tem nos apresentado neste momento. O Evangelho de hoje, ele é um discurso de despedida de Jesus. Dentro desse contexto, desse discurso, Jesus está mostrando lições aos seus discípulos. Os discípulos precisam servir por amor o mandamento do amor. Eles precisam viver uma união, uma perseverança diante da palavra. Eles têm que viver uma ousadia diante da evangelização que eles precisam viver. Todos os que quiserem viver, segundo a carta de São Paulo a Timóteo nos diz, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Lembremos que Santo Agostinho também nos coloca uma palavra muito importante. Aqueles que querem viver a paz diante do nome do Senhor estejam sempre preparados para viver uma guerra. E o mundo tem perseguido cristãos, tem matado cristãos por defenderem o Senhor. Mas o que implica? Por que tantas perseguições? Porque o cristão diante do mundo, ele defende um valor moral. O cristão, ele é chamado a ser mártir, no sentido pleno da palavra. Ele deve viver o amor e viver o amor em Deus, pois Deus é amor. E diante deste amor tão profundo que nós estamos meditando, estejamos atentos aos sinais que esse mundo está nos apontando. Muitos virão, meus irmãos e irmãs, para derrubar a nossa fé, ou pelo fato de nós falarmos em nome de Cristo. Que hoje, este Espírito Santo prometido por Jesus, o Espírito Santo Paráclito, que em grego que significa defensor, ele é aquele que é chamado a estar do nosso lado diante desse momento tão difíceis da nossa vida. Ele é aquele que é chamado e quem se encontra a nossa vida. É no Espírito Santo de Deus que nós encontramos força para enfrentar as dificuldades. O Espírito Santo, ele é um paráclito defensor, a fim de fazer com que nós enfrentemos as dificuldades. Ele nos acompanha, ele nos consola, ele nos protege, ele nos defende. Então, meus irmãos, confiemos a nossa vida a este Espírito Santo, esse dom de Deus dado a cada um de nós. Que o Espírito Santo Paráclito venha acender a chama da nossa fé. Que o Espírito Santo Paráclito venha fazer com que nós, meus irmãos e minhas irmãs, profundamente as palavras de Cristo, como aquele que faz viver uma vida totalmente corajosa. O Espírito Santo vem sobre nós para nos encorajar diante dessas dificuldades. Nós te pedimos, vem Espírito Santo sobre nós
com a tua luz, vem Espírito Santo sobre nós com a tua verdadeira paz. E que esse momento, meus irmãos e minhas irmãs, nos voltemos profundamente para Cristo e sejamos fortes diante das batalhas que estão reservadas a cada um de nós. Jesus é nossa luz, e é Ele que nós devemos usar, é Ele que nós devemos anunciar para que o mundo seja verdadeiramente iluminado. E que desça sobre vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós.